em relação ao projeto, principalmente porque ele é meritório e trata de meritocracia. E quando a gente fala de estudo, de carreira, de benefício ou de qualquer outra coisa, sempre tem que estar a palavra meritocracia ligado a isso. Então, por ser um projeto meritório, ele também é um projeto de incentivo para o professor se preparar melhor. Quero fazer algumas ponderações aqui sobre esse projeto, na mesma linha do deputado Pedro Kizai. Falar de meritocracia no nosso país, um país com profundas desigualdades, é extremamente cruel. E impor premiações que vão categorizar escolas, estudantes, é aprofundar essas desigualdades já existentes. Primeiro, esse tipo de premiação não leva em conta as diferentes instituições, em diferentes contextos, escolas que estão, por exemplo, em áreas vulneráveis, como as áreas em que eu já tive que dar aula. Venho de uma região extremamente fria, onde chove muito, escolas onde não tem quadra coberta, não tem uma estrutura que garanta o mínimo de conforto para os estudantes. Já tive que ver estudante fazendo prova com a mão roxa tremendo porque não conseguia segurar uma caneta de tanto frio que estava sentindo. Então, como é que a gente simplesmente impõe uma avaliação que vai categorizar e promover uma competitividade que aprofunda essas desigualdades que já existem? Então, uma primeira coisa que a gente percebe é como os recursos investidos na educação, eles deveriam ir para sanar os problemas históricos da educação pública. A nossa visão aqui, o nosso trabalho, deveria ser pensar como a gente pode melhorar a qualidade do ensino no sentido de promover uma carreira digna para professores e professores, ter salários dignos, porque ainda sabemos o quanto o salário de professores e professores no Brasil é um salário injusto e indigno, e o quanto esses trabalhadores sofrem uma perseguição, vêm sofrendo uma perseguição absurda, esses que são os que sustentam o futuro do nosso país, porque o futuro do país está na mão da educação. Então, isso traz para esses profissionais uma pressão excessiva e absolutamente injusta, porque são eles que vão ter que responder se o seu estudante não teve um bom desempenho, são eles que vão ter que responder sozinhos e individualmente se sua escola não teve a condição de ganhar determinado prêmio. É, mais uma vez, essa criminalização, essa punição para professores, para estudantes, para escolas que são profundamente impactados pela falta de desejo de sanar, como falei, os problemas históricos da educação pública brasileira. Então, acho que a maior denúncia que tem para fazer aqui é que os investimentos para a educação têm que ser para melhorar a estrutura das escolas, para melhorar carreiras e salários, para melhorar a condição de os estudantes terem o seu aprendizado garantido. Acho que essa é a maior premiação que a gente pode trazer para as escolas públicas. Esse projeto, a gente tem muitas ponderações para fazer. Primeiro, o sentido da meritocracia como uma ferramenta de valorização dos profissionais da educação. Todo mundo que se dedicou a estudar os dados do censo escolar do ano passado vão ver e vão verificar que as escolas onde a gente tem os menores desempenhos dos estudantes são as mesmas escolas que estão com as piores estruturas, condições físicas, em áreas de vulnerabilidade social, atravessadas pelas desigualdades históricas do nosso país. Então, são escolas, em sua maioria, em regiões não apenas mais empobrecidas, mas sem acesso a direitos fundamentais. Escolas que nem água potável têm.
Escolas onde a gente precisa fechar o estabelecimento devido ao constante guerra que tem, como é o caso específico da cidade do Rio de Janeiro, onde as escolas são fechadas semanalmente. Então, esse tipo de instrumento de valorização que coloca a meritocracia como algo, como a régua para você valorizar o profissional, ele não dialoga com a realidade das escolas, aprofunda essas desigualdades. E por que não dialoga? Porque todos esses fatores de exclusão que eu citei aqui, e que todo mundo sabe, não fazem parte da avaliação do SAEB ou do IDEB. Isso não é considerado. É considerado apenas o desempenho seco daquele aluno. E, para terminar, eu queria chamar atenção para outros pontos desse projeto. Ele não inclui o quadro de apoio das escolas, que são os profissionais fundamentais que estão atuando junto com os professores, excluindo esses profissionais, mais uma vez, do trabalho que eles realizam. Eles punem, mais uma vez, as mulheres, que são maioria na educação básica, quase 90% são mulheres, são mães. Então, se o seu filho ficar doente e ela precisa se afastar para cuidar desse filho, para proteger a sua família, ela é avaliada como uma professora que não merece ter o seu desempenho profissional valorizado. Isso é uma distorção. Isso pune as mulheres que são responsáveis pelo cuidado aqui no nosso país. Negar essa realidade é praticar o machismo institucional. E, por fim, quero aqui concordar com todos os meus colegas que me antecederam e pontuaram que esse instrumento, e quero lembrar aqui que hoje o Brasil não cumpre nem sequer o piso nacional do magistério, que é um pouco mais de R$ 4.500 por 40 horas de trabalho. Então, a gente precisa sanar essas questões, a gente precisa dar condições iguais para que, de fato, a gente possa pensar numa perspectiva diferente que não combater, de fato, as nossas desigualdades. Então, o projeto precisa ser revisitado. Muito obrigada, presidente. Senhor presidente, só a título de esclarecimento... Razão, deputado. Para a votação, caros deputados e deputadas, eu compreendo e, óbvio, respeito muito a discussão, só que eu, de verdade, assim, a discussão precisa ser em cima desse projeto. Só para rememorar todo mundo, o projeto é o 3910 de 2024. Nós não estamos criando nenhuma avaliação, nem impondo nenhuma avaliação. A avaliação já existe. Segundo ponto, é opcional das escolas aderirem a essa premiação, ou seja, ninguém está impondo nada. Isso. Exatamente. Não. A opção é voluntária da escola. Não, a opção é da escola, tá? O artigo 1º, quer dizer, o parágrafo 1º do artigo 1º diz: a premiação depende de prévia adesão voluntária por parte da rede municipal ou estadual da qual os estudantes avaliados façam parte. Não é da escola, é da rede. E esse é um detalhe importante. Quando a rede adere, todas as escolas estão nele, todas as escolas serão ranqueadas, todas as escolas serão expostas. Isso é um problema. Segundo o deputado Nicolas, no projeto, aqui eu não identifiquei o parágrafo, diz que apenas um diretor, né, e se tiver diretor geral, diretor adjunto, coordenador pedagógico, só um dos 3 vai receber a premiação. Não são os diretores, os coordenadores. Então a adesão é da rede e é um apenas para isso. Só para a gente localizar do que eu li do texto. Né, e não tem substitutivo, estou imaginando que seja esse. Deputado Tarcísio, do deputado Tarcísio, de fato é para a rede, contudo, a rede, contudo, a avaliação ela é feita com o índice da própria escola. Então, por exemplo... Isso eu sei e falei. Isso eu sei e falei. Mas as escolas serão ranqueadas obrigatoriamente. Vejo que se segue para buscar uma alternativa de acordo, embora haja dúvidas em relação ao projeto ainda.
eu concordo com o que o deputado Mineiro acaba de dizer, que você pode sim buscar premiações que sejam coletivas. Isso incentiva a escola a produzir melhor. E a escola pública também precisa desse tipo de incentivo, e nesse caso não há nenhum óbice em relação a esse tipo de premiação ou incentivo, eu preferia chamar dessa forma. As escolas se esforçam para chegar a um determinado consenso, um determinado avanço na escola. Isso melhora, inclusive, o debate que nós estamos fazendo aqui hoje. Semana passada eu escutei de alguns deputados e deputadas que a escola pública é o lugar pior para se ter uma criança ou um jovem. Que nós não devíamos nunca ter escola pública, era o pior lugar para se ter um jovem na escola. Até isso eu ouvi aqui. Hoje melhoramos bem. Já estamos discutindo, inclusive, como melhorar a escola pública, que é o local que estão nossos jovens e jovens, homens e mulheres, especialmente nas periferias dos grandes centros. É impossível pensar uma rede de educação no Brasil que desconsidere a escola pública como a essência no nosso país de hoje. Imagina se nós teríamos condições de ter escolas particulares por todo esse Brasil para atender o conjunto da nossa população. Impossível. Portanto, é na escola pública que nós temos nossos alunos e é aí que nós temos que fazer a melhoria. Por isso, o projeto ele tem, evidentemente, o teor de buscar melhorias dentro da escola pública e merece, então, o debate e a discussão. Existem pontos que aqui foram colocados que eu acho que podem ser aperfeiçoados. Mas como nós temos pouco tempo para fazer esse debate, nós provavelmente não teremos outra reunião na Comissão de Educação, eu não irei pedir vista do projeto exatamente para que ele possa ter uma aprovação agora e seguir, senão ele não prossegue a partir da Comissão de Educação. Então, nesse entendimento, vamos fazer um esforço para fazer essa modificação, foram feitos alguns apontamentos, e eu sugiro que, se existirem outros, que a relatoria que existir, seja na próxima comissão ou no plenário, possa estar atenta às observações que aqui foram feitas. Eu acho que é o melhor caminho que nós temos.